Olá, como vocês já sabem, meu nome é Joana e sou professora de ciências. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa aula de ecologia. O nosso tema abordado vai ser relações alimentares, certo? Como foi dito na nossa aula passada, os seres vivos, eles mantém, né? A ecologia ela estuda essa relação entre os seres vivos, né? Entre eles e com o meio ambiente, tá certo? Então, dentro da ecologia, iremos estudar agora as relações alimentares. Para compreender as relações alimentares, iremos focar em alguns termos, certo? Dos fatores bióticos. Lembrando que fatores bióticos corresponde a todos os seres vivos, desde bactérias até o próprio ser humano. Quando estamos falando sobre relações alimentares, temos que compreender os níveis tróficos. Iremos observar os níveis tróficos. E o que são níveis tróficos? O que é nível trófico? Quando você ouvir ou ler essa palavrinha aqui, trófico, você de imediato pode vir à sua mente a palavra alimentar ou alimentação, certo? Tudo que está falando sobre trófico, tem esse termo trófico, está falando sobre a alimentação. Então, existem indivíduos que estão no primeiro nível trófico, no segundo nível trófico, terceiro nível trófico, que vamos ver na nossa próxima aula, quando estivermos falando de cadeia e teia alimentar. Então, vamos lá. No primeiro nível trófico, iremos encontrar os produtores, que são também conhecidos como seres autotróficos, que são os autótrofos, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Corresponde a todos os indivíduos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Vocês, na maioria das vezes, irão ver exemplos de vegetais, mas quando estamos falando em termos de alimentação, então temos aí vários fatores bióticos, certo? E entre eles também iremos encontrar os plânctons, os fitoplânctons, né? Se você estiver falando de uma cadeia alimentar marinha, você irá ver como produtor os fitoplânctons, que são todos aqueles seres que ficam ali sendo levados pela correnteza, certo? O nome plâncton se refere exatamente a isso, né? Uma vida errante, uma vida que fica ali à disposição das correntezas na superfície das águas, certo? Então, vai desde microalgas até pequenos seres, pequenas larvas, né, de alguns insetos que também tem sua fase de plâncton, tá certo? Então tá aqui, ó, para vocês lembrarem, né? Eu fiz aqui o nosso tão conhecido, né, que é o plâncton, ok? No segundo nível, terceiro nível, quarto nível, nós iremos sempre ver os consumidores, tá certo? E eu quero que vocês dêem uma analisada em alguns tipos de consumidores que eu separei aqui para vocês. O que é um consumidor? Se produtores são todos aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? Que eles conseguem captar, por exemplo, quando estamos falando das plantas, dos vegetais, eles conseguem transformar a energia luminosa em energia mecânica, né? Energia física para eles, conseguem transformar aquela energia em alimento para ele, então eles são considerados produtores. Se são aqueles indivíduos que conseguem, através de reações químicas, através dos elementos químicos, reações químicas, transformar aquilo numa forma de alimento para ele, todos eles são considerados produtores. Então, ali temos o maior nível de energia encontrado, certo? Mas
Tem outros indivíduos que não têm essa capacidade. Então, esses que não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, eles vão ter que captar, de buscar esses alimentos em outro ambiente. Eles são chamados de consumidores. São considerados todos aqueles indivíduos heterótrofos. O que seria heterótrofos? Heterótrofos ou heterotróficos são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ele vai buscar o seu alimento no meio ambiente, tá certo? Ele vai se alimentar de outros seres vivos, de outros organismos, ok? Dentro desses consumidores, geralmente heterótrofos, nós iremos encontrar os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais. Iremos encontrar os carnívoros, o próprio nome já diz, que se alimentam de carne. Os onívoros, que são aqueles indivíduos que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne. Vamos encontrar esses aqui que não é tão falado, não é tão conhecido quanto os herbívoros e os carnívoros, né? Que são chamados de coprófagos, que são aqueles que se alimentam exclusivamente de fezes, estercos, né? O resto das excretas ali deixado pelos demais seres vivos. Um grande exemplo, e que acredito que com certeza você já ouviu falar, já viu esse exemplo, né? São os escaravelhos. Aqui o exemplo dele, tão conhecido popularmente como o rola-bosta, né? O que é que ele faz? Ele pega o esterco de outros animais, ele usa não apenas para alimento dele, como também a fêmea dessa espécie, ela utiliza aquela bolinha de esterco, aquela bolinha de fezes, para depositar ali seus ovinhos, que futuramente serão seus filhotes, que irão já nascer dentro do próprio alimento, ali se desenvolvendo dentro daquela bolinha de excreta, aquela bolinha de fezes, certo? Temos o tão conhecido, né, os mosquitos e outros animais que se alimentam exclusivamente de sangue, e esses são conhecidos como seres hematófagos. Dentro dos consumidores, também vamos encontrar os piscívoros, que são aqueles que se alimentam de peixes, e os detritívoros, que são todos aqueles indivíduos que se alimentam de resto de matérias orgânicas, né, detritos. Então, tudo aquilo que é deixado, né, pode ser uma folha, um pedacinho de animal ali e tal, restos, eles se alimentam de detritos, ok? São considerados detritívoros. E por fim, mas não menos importante, tá certo? Pelo contrário, ele é de extrema importância, porque se não fosse eles, nós iríamos ver cadáveres espalhados no lugar das florestas, por todo canto, certo? São chamados decompositores. Os decompositores, eles têm um papel super importante quando estamos estudando as relações alimentares, que eles são chamados de seres que fazem a reciclagem. E eles fazem a reciclagem por quê? Porque tudo aquilo que conhecemos como ser vivo, como um organismo, um dia vai morrer, certo? E se não tivesse uma reação sobre essas matérias orgânicas, iria ficar ali um depósito de cadáveres, eles seriam fossilizados, né? Teríamos um monte de fósseis aí. Mas os decompositores, o que é que eles fazem? O próprio nome já diz, ele é decompositor. Ele decompõe a matéria orgânica, ele decompõe aquela matéria ali e fazendo com que ela volte, daí o nome que eles fazem reciclagem, porque
esses elementos que compõem aquele ser vivo, aquele que um dia foi um ser vivo, né? Todos os elementos eles vão voltar para o ambiente, seja para o solo, seja para a água, seja para o ar, através da ação dos decompositores. E quem são os decompositores? Decompositores são todos os fungos e bactérias, tá certo? Aqui desenhado para vocês, tá certo? Fungos e bactérias são considerados decompositores. Recapitulando, vimos aí níveis tróficos, que são os níveis de alimentação. O primeiro nível trófico sempre, se tiver qualquer atividade, qualquer questão que pergunte quem ocupa o primeiro nível trófico, vai ser sempre o produtor. Aí você vai me perguntar, professora, mas a senhora não acabou de dizer que produtor são aqueles que produzem o seu próprio alimento? Então, não estou entendendo como é que ele ocupa o primeiro nível trófico na questão de alimentação. Se ele produz o seu próprio alimento, ele está se alimentando, ele está nutrindo, né? Ali, então, ele tem o maior nível de energia. Então, o maior nível de energia, o maior nível ali de alimentação vai ser encontrado no primeiro nível. Então, logo, teremos os produtores. Vimos aí os consumidores, considerados todos seres heterótrofos ou heterotróficos, que são aqueles que não produzem o seu próprio alimento e que precisam buscar esse alimento no meio ambiente. E por fim, os nossos decompositores, que são todos aqueles que têm a capacidade de decompor matérias orgânicas e fazer distribuição, né, renovar o ciclo de vida aí, distribuindo os elementos que ele decompôs para o meio ambiente. Assim termina essa nossa aula sobre relações alimentares e a nossa próxima aula iremos falar sobre cadeia e teia alimentar, dando continuidade a esse conteúdo.